Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. O Brasileirão começa nesse fim de semana com 20 clubes em campo e muitas novidades. A Record vai ser responsável por transmitir os jogos da Liga Forte União, que conta com gigantes como Atlético Paranaense, Corinthians, Fluminense, Internacional, Fortaleza, Botafogo, Cruzeiro e Vasco. Serão 38 jogos na tela da Record, além de transmissões pelo R7.com e pelo Play Plus. A estreia da competição vai ser um confronto de peso. Vasco e Santos se enfrentam neste domingo, dia 30, a partir de 6 da tarde, com transmissão ao vivo da Record. Agora, quem chega como favorito ao título? Quais times devem brigar para escapar do rebaixamento? E quem pode surpreender nessa temporada, hein? Para analisar esses e outros destaques da temporada, recebemos aqui o jornalista e comentarista esportivo da Record, Maurício Noriega. Um prazer, seja bem-vindo, Maurício. Oi, Giovana, o prazer é meu, muito bom estar fazendo parte desse momento histórico para a TV brasileira, né? Da Record, da oportunidade de oferecer aos telespectadores opções para acompanhar a paixão nacional futebol e felizmente com resultados muito bons que a Record já está trazendo aqui, já visto que a gente fez no Campeonato Paulista. Eu tenho certeza que no Campeonato Brasileiro todo mundo que acompanhar o Brasileirão com a gente aqui na Record vai ficar muito satisfeito. Certamente. Bom, nesse episódio também bate-papo aqui com a gente o repórter Alexandre Oliveira. Ale, com esse Campeonato Brasileiro começando já no fim de semana, a Record escolheu um grande confronto, né, para transmitir nessa primeira rodada? É isso mesmo, Giovana, tudo bem? Um abraço para você, para o Nori, que está conosco aí também nesse podcast. Exatamente, né? A Record retorna às transmissões do Campeonato Brasileiro depois de quase 2 décadas, né, ausente aí, e escolheu um duelo de peso para marcar essa volta. No próximo domingo, dia 30 de março, a gente pode anotar na agenda aí, às 18 horas, 6 horas da tarde ou 6 horas da noite, para quem preferir, Vasco e Santos se enfrentam em São Januário com transmissão ao vivo da Record. O Kleber Machado vai narrar, o Nori vai estar nos comentários junto com o Dodô, o Salve também no comentário de arbitragem, a Duda Gonçalves, o Bruno Precinato nas reportagens, e esse será o primeiro encontro entre os clubes desde o polêmico jogo de 2023, que teve clima quente, provocações e 5 gols. O Nori sabe muito bem como esse jogo promete, até porque tem um ingrediente ou um personagem muito especial, que é o Neymar, né? Ele em campo chama muita atenção, até de quem não gosta de futebol, né, Nori? E quais são as expectativas aí para esse jogo de estreia do campeonato, Nori? Oi, Ale, legal, um abraço para você. O Campeonato Brasileiro, ele é muito atraente, ele é o mais competitivo do mundo, isso é indiscutível. Nós temos muitos times com capacidade de buscar o título, de fazer boas campanhas, e a gente tem 2 marcas históricas logo de cara, né? O Vasco e o Santos, né? Infelizmente, para esse jogo de estreia, a presença do Neymar não está confirmada, né? O Neymar tem uma lesão e ele não foi nem para a seleção brasileira, não jogou a semifinal do Campeonato Paulista. O Neymar é a grande atração desse campeonato pelo nome, pela carreira que ele tem, e tudo indica que ele nem vai estar presente no banco de reservas, mas isso não tira o charme e a importância do jogo. O Vasco e o Santos têm torcidas enormes no Brasil inteiro. O Vasco precisa se reestabilizar como time importante do futebol brasileiro, precisa fazer valer sua força jogando em São Januário, e o Santos, na volta à Série A do Campeonato Brasileiro, ele precisa passar a mensagem muito clara para o seu torcedor que a queda para a Série B foi um acidente, que não existe perspectiva de que isso possa se repetir. Então são ingredientes para um jogo que tem tudo para ser dos melhores da rodada. Noriega, e além do Neymar aí que você já citou, né, mas tem, por exemplo, o reforço do Corinthians, né, o Memphis Depay, além dos talentos como Arrascaeta mesmo aí com o Flamengo temendo a condição física e uma possível substituição, tem o Vitor Roque. A gente pode esperar que essa edição do Brasileirão vai ser a mais disputada dos últimos anos? O que você acha? Eu acho que tem tudo sim para ser a mais disputada, Giovana. Nós temos muitas atrações, a volta do Neymar é uma delas, uma parte do campeonato com a presença do Estevão, esse talento incrível do Palmeiras. Você tem o Memphis, você tem o Felipe Coutinho no Vasco, você tem o Yuri Alberto, que é uma atração no Corinthians, a volta do Oscar ao São Paulo depois de muito tempo. Você tem o São Paulo com jogadores importantes, o Atlético Mineiro com um elenco poderoso, cheio de grandes jogadores.
Você tem o Flamengo, que para mim segue sendo a grande potência em termos de elenco, de capacidade de contratar jogadores e de produzir um futebol muito agradável. O Fluminense nós não podemos descartar nunca. O Fluminense tem bons jogadores, um perfil de time mais experiente. Então tem muito time bom. O Bahia do Rogério Ceni, com a capacidade de investimento do Grupo City, montando um elenco talvez competitivo, como mais competitivo até do que outros times, com mais peso de camisa, com mais torcida do que o Bahia. Então é um campeonato que sugere um equilíbrio como há muito tempo a gente não via. O Botafogo, atual campeão brasileiro da Libertadores, passou por uma reformulação significativa, né? Incluindo a saída do Arthur Jorge, o técnico, para o Al Rayyan do Catar, a chegada do Renato Paiva, né? Perdeu também jogadores importantes, o Luiz Henrique foi para o exterior. E como é que você vê, Nori, essas mudanças do atual campeão? O quanto pode impactar no desempenho do clube nessa temporada? Eu acho que a gente já viu o impacto no começo da temporada ali. O Botafogo foi muito mal no Campeonato Carioca. O Botafogo ficou um período de pré-temporada e até um pouco mais sem treinador. Houve uma dúvida muito grande em relação à sequência. Porque o que significa um ciclo vencedor? Porque times como o Palmeiras e o Flamengo têm dominado o futebol brasileiro. Não é porque eles ganharam um campeonato e depois voltaram ao normal, voltaram a ser apenas participantes. Não, eles ganharam vários campeonatos em sequência. Esse é o desafio para o Botafogo. Como é o desafio para o Fluminense? O Fluminense ganhou a Libertadores. Será que vem uma era do Fluminense agora? Não veio. A expectativa que fica em relação ao Botafogo, depois de ganhar o Brasileiro e a Libertadores, é de que ele possa se estabelecer como, pelo menos, o Atlético Mineiro fez. O Atlético ganhou o Brasileiro, o Atlético ganhou a Copa do Brasil, o Atlético continua disputando, continua participando, chegou com força na final da Libertadores, por exemplo. Esse é o desafio do Botafogo, se reestabelecer como um time de ponta no futebol brasileiro. Mas é uma questão que gera muitas dúvidas. Por exemplo, por causa do Segovinha, aquele jogador, o Botafogo foi punido com uma proibição de transferência da FIFA. O Botafogo não pode negociar, não pode contratar jogadores enquanto ele não acertar uma dívida referente a esse jogador. Já é um sinal de que tem uma coisa que não está funcionando. Veio o Luiz Henrique, jogou uma temporada e foi embora. Então, imaginar que a sequência do Botafogo seja uma sequência como a do Palmeiras e do Flamengo, já fica um pouco mais difícil. Vou aproveitar que você está citando os dois times, né, que têm os elencos mais valiosos do futebol brasileiro. Eles são considerados favoritos ao título, na tua opinião? E como a chegada de reforços como o Vitor Roque, né, no Palmeiras, pode influenciar essa disputa? Eu acho que o Flamengo hoje é mais favorito do que o Palmeiras e mais favorito do que todo mundo. Pela qualidade do futebol apresentado, pelo número de grandes jogadores. O que são os grandes jogadores? Os caras que podem decidir jogos, os caras que aparecem nos momentos importantes. O Flamengo tem um potencial técnico que eu acho que nenhum outro time tem. Não quer dizer que ele vai ganhar. Num campeonato tão equilibrado como o brasileiro, existem atalhos, existem percalços, obstáculos que muitas vezes os grandes times não conseguem superar. O Palmeiras, não podemos tirar do grupo de favoritos, mas eu vejo o Palmeiras com um elenco enfraquecido. Mesmo com a contratação, por exemplo, do Paulinho e do Vitor Roque. Não é um elenco equilibrado. Se a gente for puxar pela final do Campeonato Paulista, o banco do Palmeiras era um banco muito fraco. E a gente não pode deixar de incluir no grupo dos favoritos, ao lado do Atlético Mineiro, do próprio Botafogo, um pouco atrás o Flamengo, um pouco atrás o São Paulo, mas eu colocaria o Internacional de Porto Alegre, tem um ótimo time de futebol, um trabalho muito bom do Roger Machado, e eu colocaria também o Corinthians. O Corinthians reforçou muito bem o seu elenco no ano passado para escapar do rebaixamento. E formou um time que a gente chama de cascudo, um time muito forte, experiente, com vários jogadores de mais de 30 anos, jogadores com participação em Copa do Mundo como o Memphis e o Carrijo, o Martínez e o Félix Torres, que toda hora estão jogando por suas seleções, um excelente goleiro, o Hugo, decisivo, um atacante decisivo como o Yuri Alberto. Então eu acho que o Corinthians entra nesse grupo também, Giovana. A gente tem um grupo que é encorpado de favoritos. Não quer dizer que todos eles efetivamente disputarão o título, mas em algum momento eles estarão na briga por ficar entre os 4 primeiros colocados. Então tudo sugere um campeonato espetacular. Ainda falando, né, voltar no assunto Neymar, ele chama muita atenção, né? O retorno do jogador ao time do Santos, mesmo com contrato válido apenas até junho, né, adiciona uma atração especial ao campeonato, não tem como negar isso.
E qual que pode ser o impacto da presença dele no desempenho do Santos e principalmente na dinâmica do Campeonato Brasileiro? O problema do Neymar é que hoje ele é uma incógnita. Ninguém sabe a capacidade que o Neymar tem hoje de colocar em campo, em termos de produção, o talento indiscutível que ele tem. O Neymar não joga um bom futebol há pelo menos 2 anos. Ele ficou 1 ano parado. Isso tem uma série de impactos na produção física do atleta, de perda de massa muscular, perda de rendimento, perda de capacidade de explosão. É natural, é comum que aconteçam lesões musculares, como aconteceu com o Neymar. Então, a resposta que o Neymar precisa dar, e todos nós queremos ouvir, é se ele ainda pode ser um jogador de competição em alto nível. Essa é uma dúvida que o mundo do futebol tem. Que ele é um craque, ninguém discute. Ele faz coisas com a bola dos pés que poucos jogadores fazem. Ninguém vai esquecer o gol olímpico que ele fez contra a Inter de Limeira do Campeonato Paulista, os passes. Ver o Neymar jogar é muito bonito. Agora, não basta ser bonito ver jogar, porque o futebol que ele vai jogar não é o futebol de exibição, é o futebol de competição. Então, se ele puder ser um jogador minimamente competitivo em algumas etapas do Campeonato Brasileiro, ele vai ajudar o Santos a fazer uma grande campanha e todo mundo vai ficar animado em relação à seleção brasileira. Agora, se ele não tiver sequência, ritmo, se ele começar, joga 1, 2 jogos aqui, aí tem que parar porque sentiu uma dorzinha, caiu o rendimento, teve uma lesão, aí ele caminha para ser uma decepção. Essa resposta só ele pode dar. E para dar essa resposta, eu acho que ele precisa voltar a ter paixão por ser jogador de futebol. Dori, você já falou aí que, né, uma lista de favoritos aí, com o Flamengo encabeçando na frente, depois Palmeiras, né, Corinthians aparecendo, Atlético Mineiro, enfim, mas dessas outras equipes, né, quais têm potencial de surpreender na temporada, né, que possa criar uma expectativa e desafiar esses favoritos que você falou, Nori? Eu falei do Bahia, né? Não sei se eu colocaria o Bahia como um favorito. Eu acho o Bahia um time que pode surpreender. O Fortaleza, a gente não pode nunca descartar o Fortaleza. O Fortaleza tem uma sequência de trabalho dentro da realidade do Fortaleza, que é hoje o clube mais moderno, mais regular do Nordeste do Brasil, e tem um elenco realmente bom para o que o Fortaleza pode fazer em termos de investimento. O Ceará, por exemplo, eu estou falando do Fortaleza, o Ceará toda hora ganha campeonato cearense do Fortaleza. Então a gente não pode descartar o Ceará. O Grêmio tem bons jogadores, ainda não formou um time, não formou um coletivo. Então você tem o Cruzeiro é uma expectativa muito grande em relação ao Cruzeiro, porque fez contratações importantes, o Cássio, que já jogou ano passado, o Dudu, o Gabriel, o Gabigol. Então esses times podem acabar em algum momento com a necessária dose de sorte, que faz parte também do esporte, do futebol, encaixar uma boa sequência de resultados e entrar de repente na briga pelo título. Bom, agora só para encerrar aqui, Noriega, com tantas novidades, mudanças de direito de transmissão, como essa divisão, né, entre Libra e Liga Forte União, quais as expectativas para a temporada do Brasileirão, especialmente com a transmissão da Record? Eu estou muito animado, muito entusiasmado. Eu acho que a Record montou um baita time, tem uma energia muito legal na nossa equipe, com o Kleber, com o Dodô, comigo, com o Sálvio, com o Alê, com a Paloma, trazendo toda a alegria dela nas participações no estúdio, no campo, com o Alê, com o Jean, com a Duda, com o Bruno Lohance, com todos os nossos repórteres, toda a nossa retaguarda. A Record oferece uma transmissão diferente, galera. Não é só porque eu faço parte desse time que eu estou falando isso. Essa energia que tem nos bastidores, ela é passada para o ar, para a transmissão. E eu gosto de que o telespectador, o consumidor de futebol, tenha opções. Ele possa escolher onde assistir. Essa é a grande novidade. E tomara que ele escolha a gente, que ele veja os jogos, todos os 38 jogos que a gente vai fazer na Record. Vai ser um prazer convidar todo mundo que está ouvindo esse podcast, com todo o prestígio, toda a audiência desse podcast, convidar todo mundo para acompanhar em todas as rodadas do Campeonato Brasileiro, quarta-feira a partir das 7 da noite, domingo a partir das 6 da tarde, uma transmissão com o nosso jeito, que é a nossa paixão em campo, né? Futebol na Record, sua paixão em campo. Uma delícia de assistir. Eu vou reforçar aqui, caro ouvinte, domingo, 6 horas, Vasco e Santos, com transmissão exclusiva da Record
para a TV aberta. Vai ser imperdível e a gente conta com a audiência de vocês. E termina agora a edição 1136 do podcast 15 Minutos. Eu agradeço demais a participação de Maurício Noriega, jornalista e comentarista esportivo da Record. Muito obrigado, Giovana. Foi um prazer participar com vocês. Espero voltar outras vezes. Já fica o convite. Agradeço também a participação de Alexandre Oliveira. Obrigada, Alê. Valeu, Gil. Já tô no elenco fixo, hein? Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Amanda Fuzita, Isabela Santos e Yasmin Logrado. Sonoplastia de Diego Marcondes. Coordenação de conteúdo, Deni Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. A gente te aguarda no próximo episódio. Até lá!